Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui então no nosso evento. Só recapitulando, né? A gente está na terceira edição do FIVE, Finança, Investimento, Valor e Economia. Essa terceira edição é uma edição diferente das anteriores, que a gente fez as duas presenciais, mas como comentei também mais cedo, a gente tem sempre um lado positivo e um negativo, né? O positivo é que a gente conseguiu trazer pessoas de muito peso dessa vez. Das outras vezes também trouxe pessoas bacanas, já veio o Thiago Reis, já veio o Baroni, o diretor executivo do Banco Mundial, mas dessa vez também conseguimos trazer grandes nomes. Já passou aqui hoje mais cedo o Maciel, passou também Geraldo Luciano, o Losnak, o Arthur Hernandes do Fleury, e agora estou aqui com o Juliano Custódio, que é um cara que eu tenho, estou muito ansioso para saber o que ele tem para dizer, porque como muitos conhecem aqui, eu faço parte da Confederação Nacional de Jovens Empresários, estou como vice-presidente, ainda até o fim do ano, e então uma inspiração muito grande ver um cara tão jovem aqui, já tão bem sucedido, referência na área tanto de empreendedorismo como, obviamente, investimento, que é o nosso negócio aqui na escola. Então, Juliano, muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite, por fazer parte dessa parceria que a gente tem, né, já com a EQI que patrocina esses nossos eventos aqui, essa sequência de FIVE que nós temos aqui. Somos bem gratos por essa parceria. Então, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo aí ao nosso evento. Eu agradeço demais o convite. A gente investe nesse evento já há algum tempo porque a gente acredita. E eu acredito demais na educação. Eu acredito demais acredito também que quando a gente investe em educar as pessoas, em ajudar as pessoas, naturalmente o universo depois ele te retribui, né? Você ajuda as pessoas e não sei porquê, né? O universo uma hora ele te retribui. E a formação do meu negócio, a aceleração do meu negócio se deu muito depois que em 2013 eu tive a ideia, eu tive a vontade de montar o blog sobre investimentos. E parece muito tempo atrás, 2013, né? Mas ao mesmo tempo, faz tão pouco tempo, né? 2013, são 7 anos atrás. Às vezes, uma pessoa que está aí nos assistindo, que tem 21, 22 anos de idade, ela pensa que 7 anos, nossa, 7 anos é muita coisa, né? Porque, sim, quase metade da vida, né? É 35% da vida, né? Mas 7 anos é um prazo muito curto, né? E cada vez que eu tenho ficado mais velho e tenho notado mais que 7 anos é muito pouco. Uhum. Mas há 7 anos atrás, as pessoas mal faziam compras na internet. Era muito raro comprar na internet, era difícil comprar na internet. E há 7 anos atrás, um amigo que era, assim, na verdade, um primo, que tinham algumas ideias revolucionárias junto com um tio meu, eles resolveram eles tinham uma gráfica e resolveram vender quadros decorativos na internet. E começou a funcionar o negócio deles. E eles me disseram, caramba, por que você não começa a estudar, a vender na internet? Eu pensei, caramba, legal. E eu comecei a ler alguma coisa sobre internet, sobre como vender na internet, e eu tive acesso a 2 livros que foram muito importantes. Eu li um livro chamado A Cauda Longa, e logo depois, A Cauda Longa, que, vamos dizer, para quem cria conteúdo na internet, para quem cuida de quem pensa em Google, né? Porque na época, uma das poucas maneiras de você ser encontrado na internet era ser encontrado pelo Google, né? A mídia social não era tão forte como é hoje, né? Então, você vendia pelo Google, basicamente. Então, eu li A Cauda Longa, que é um pouco de como ser encontrado no Google. E o livro seguinte, do mesmo escritor, se chama Grátis, O Futuro dos Preços. Então, eu resolvi colocar todo o meu conteúdo, eu resolvi montar o meu blog, e o meu blog ia ter todo o conteúdo 100% gratuito. Interessante. E foi o primeiro blog de investimentos a escrever sobre todos os assuntos de investimentos, 100% de graça. Não precisava dar e-mail, não precisava pagar para e-book. Na época já estava se vendendo um pouco de e-book. E o meu não precisava
para nada, só precisava me dar o e-mail, Só não precisava comprar nada, né? Precisava me dar o e-mail que eu ia nutrindo as pessoas. Puxa, e funcionou. E a minha história de empreender, assim, nos últimos anos eu tenho conseguido manter a tração da empresa e sempre pensando em dobrar todos os anos. A gente pensa, pô, mas só isso? Dobrar todos os anos? Dobrar todos os anos. E esse é o grande poder dos juros compostos, né? E é muito maluco esse negócio de você tentar dobrar todos os anos, né? Então, eu falo para a turma que é investidor aí, ou a turma que é empreendedor, se preocupe em gerar exponencialidade. Gerar exponencialidade às vezes parece muito maluco, né? Então, assim, você é trader aí, é investidor, né? Não importa o que você está estudando e para que você está estudando, ou é empresário, e você está conseguindo ganhar R$1.000 por mês. Tá bom. Qual é o objetivo para o ano que vem? Ganhar 2.000 por mês. Não tente ganhar 5 nem 10. Se você pensar em ganhar 2.000 por mês no próximo ano, você já mandou bem pra caramba. Então você sai de 1.000 por mês para 2.000 por mês. No outro ano, tente sair de 1.000 por mês para 2.000 por mês, né? Você saiu no primeiro ano. No outro ano, vá para 4.000 por mês. No outro ano, vá para 8.000 por mês. No outro ano, vá para 16.000 por mês. No outro ano, para 32.000 por mês. No outro ano, para 64.000 por mês. 128.000 por mês. A minha empresa cresceu assim. Eu cuidava de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais eram cerca de 100 clientes. 10 milhões de reais, eu e mais 3 sócios há 10 anos atrás. E a gente foi de 10 milhões de reais, para o outro ano cuidar de 20 milhões de reais, para o outro ano cuidar de 40 milhões de reais, para o outro ano cuidar de 80 milhões de reais, 160, 320, 640, 1 bilhão e 200, 2.400, 4.800, 10 bilhões de reais. Então, em cerca de 8 para 9 anos, a gente conseguiu sair de uma turma, de um time de 4 pessoas para um time de 450 pessoas, um time que cuidava de 10 milhões de reais de investidores para um time que cuida de 10 bilhões de reais de investidores. Mas aí qual o segredo? O segredo, como empresário, como empreendedor, é que a gente nunca parou de querer dobrar. Só isso. A gente sempre pensou, caramba, no início, e eu vejo muitos empresários e empreendedores que eu conheço fazerem o mesmo erro. Lá no início, a gente reinvestia 95% do que a gente ganhava. No outro ano, a gente começou a ganhar melhor. Daí, naturalmente, você poderia pensar o quê? Não, daí você não precisa mais reinvestir 95% que você ganha. Continuamos reinvestindo 95% do que a gente ganhava. Daí, no outro ano, a gente já podia tirar, em vez de R$1.000 por mês para mim, eu já podia estar tirando 5, 6 mil reais por mês para mim. Assim que a gente fez, continuou reinvestindo 95% do que a gente ganhava. E a gente faz isso até hoje. A gente reinveste 95% do que a gente ganha. Né? E daí, tendo uma regra bem clara sobre como fazer, né? E aqui numa escola de investidores, eu garanto, eu nunca assisti uma aula, tá? Né? Quem assiste, quem patrocina, quem trouxe o patrocínio, que falou, puxa, a gente tem que apoiar, é o Lucas e o André, né? Que são meus sócios. Eles disseram, cara, eu tenho certeza que eles viram isso aí, e eu tenho certeza que a turma aqui manda ter uma estratégia, uma regra bem definida, um framework de trabalho. E a gente tem um framework aqui na nossa empresa. E o nosso framework a gente reinveste 95% dos lucros para a empresa dobrar todo ano. Então tem uma regra, tá quadrada. Então quando eu vejo um monte de dinheiro que a gente reinveste, eu poderia ser tentado e pensar, puxa, caramba, a gente fatura tudo isso, né? Caramba, eu posso ganhar 500 mil por mês se eu quiser. Nossa, vou parar de crescer a empresa, né, cara? Vou começar a ganhar 500 mil por mês. Só que é muito mais legal a gente reinvestir tudo que a gente ganha e ver a empresa sair de 10 funcionários para 20, para 40, para 80, 160, 320 funcionários. A gente está com 450 funcionários agora. Pessoas trabalhando e essas pessoas mudando as suas vidas, as vidas da sua família e a vida das outras pessoas. Então, no final das contas, tu acaba descobrindo que não é mais só sobre grana. E parece mega piegas esse troço, né? Porque, todo livro de cara que se deu bem na vida,
o cara fala que depois não é só sobre grana. Mas realmente, quando tu descobre, e por que todas essas pessoas, na verdade, é o fim e os meios, né? Tu começa a descobrir assim, pô, mas todo mundo que escreve sobre isso fala isso. Porque todo mundo que chega lá, uma hora descobre e diz, putz, ainda bem que eu não trabalhava pelo dinheiro, e é por isso que eu consegui dinheiro. Caramba, não trabalhe pelo dinheiro que você vai ter dinheiro. Quando você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro vai ser tirado de você em algum momento. Você pode em algum momento ter, durante algum tempo ter, mas você vai ficar pelo dinheiro, porque o dinheiro pelo dinheiro não tem tanta graça. Ele não te move muito longe, não te move tão longe, a grana pela grana. Então, eu falo isso para todo mundo, vou continuar falando, e eu vou ser mais um daqueles caras que, né, quando vai... depois vão contar a minha história, tomara a Deus que eu chegue nesse momento, e eu vou repetir essa mesma coisa para as pessoas, que todo mundo repete, que não é, se você trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro pode ser que não venha. Maravilhoso, assim, vindo de alguém que fez essa história, e particularmente eu assistindo, e quem faz mentoria com a gente, tem muita gente, como eu falei, do meio de jovens empresários, são pessoas que têm muito que escutar isso, porque eu vejo que realmente é algo natural, né? Eu concordo muito com o que você falou, que quando a gente trabalha pelo dinheiro, procura o dinheiro até vem, se você trabalha pelo dinheiro, você gasta ele e fica elas por elas, né? Mas quando você trabalha, você tem um propósito de vida bem feito e gosta de desafios, de crescer, isso move a gente e continua movendo para sempre, né? Então, bem inspirador isso. E pode o seguinte, ó, e o objetivo, assim, não precisa ser, por exemplo, eu não sou a Madre Teresa, né? Não é só o bem dos outros, eu quero o bem dos meus também. Uhum. Quero o bem das pessoas que estão comigo e tal. E não precisa ser só para, não, mas os caras começam a se dar bem na vida e começam a dizer que são a Madre Teresa. Não é esse o lance, né? É o desafio. Não precisa ser só para fazer o bem para os outros, ou porque é ESG, ou qualquer coisa. Não, às vezes é o desafio, entendeu? Sim. Às vezes é o conquistar, às vezes é o construir algo grande, né? Eu tenho falado ultimamente que, puxa, teve um dia que eu lembrei daquela negocinho que a gente estuda lá na administração, né? Da pirâmide de Maslow. Às vezes a gente estuda na administração a pirâmide de Maslow, a gente nem dá bola para aquele trem direito, né? Mas com o tempo e depois de um pouquinho mais de experiência, a gente olha para aquele negócio daquela pirâmide de Maslow e a gente começa a entender por que a gente se move e em que fase da vida a gente se move pelo quê, né? E é muito legal se ver e se pensar evoluindo nessa pirâmide, né? No início da pirâmide de Maslow, lá embaixo, vou tentar lembrar de cor agora, se eu falar besteira, se tiver algum acadêmico, algum catedrático da administração agora pode achar ruim, né? Pode achar feio, mas no início você quer... Eles vão aparecer. Mas no início da pirâmide, lá embaixo, lá embaixo da pirâmide tem, segurança, alimentação e higiene. Ou seja, você quer conseguir dormir num lugar seguro, que não vão te pegar, te matar, te ferir, tu quer comer e tu quer ter um certo nível de higiene. Poxa, então essa é a fase, que você está trabalhando pela grana, e é a grana pela grana, e na verdade é a grana pela segurança, porque, sim. Cara, e tu pode, não, olha só, você tem que ter um propósito de vida. O cara pensa, propósito de vida, se propósito de cato, né? Eu quero comer, cara. Se curar minha fome, o propósito, né? Esse negócio aí cura a fome, né? Mas depois disso que tu resolve tua fome, tu começa a querer ter conforto, né? E a maior parte das pessoas para nesse momento. Elas param aqui, no conforto. Porque daí o cara quer, porque, você conseguiu ter onde dormir, né? Você tem o que comer. Mas, puxa, você queria, em vez de comer um pão seco, você já quer comer um pãozinho melhoradinho, né? Já quer tomar uma bebida um pouquinho melhor, você quer comer melhor, né? Você quer morar num lugar um pouco mais confortável, tu não quer um lugar que tá com a parede mofada, você quer um lugar que tem uma vista mais bonita, que é mais agradável, e muito bem. E daqui a pouquinho você, não quer mais andar com o seu Fuca, você quer andar um carrinho melhor, que tem ar-condicionado, etc e tal.
Só que as pessoas ficam meio presas nisso, a maior parte delas. Elas querem a casa maior e maior e maior. Elas querem o carro maior e maior e maior. O carro mais bonito, mais bonito, mais bonito, né? E elas não vão para o próximo passo, que é o passo de pertencer a alguma coisa, né? O passo de ser reconhecido por alguma coisa. Pô, tente dar esse próximo passo, que é ser reconhecido na sua empresa, ou ser reconhecido na sua cidade, no seu bairro, né? No seu bairro, na sua cidade, no seu estado, né? Na internet, na sua comunidade, entre os seus, né? E daí depois que você consegue ser reconhecido, eu acho que eu estou chegando na fase de ser reconhecido, dá uma muita felicidade isso. Você vai para a fase de querer ser alguma coisa, né? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que ajuda os outros. Então você começa a mudar. E isso é bem legal, né? Às vezes a gente, por estudar meio cedo as coisas, às vezes a gente perde um pouquinho da razão de ser do conteúdo que a gente estuda. Então, leia, procure aí, a dica que eu dou para você, procure a pirâmide de Maslow e dê uma estudada pensando um pouquinho do jeito que eu contei aqui. Faz todo sentido. E uma coisa interessante, né? Você já tocou em 2 pontos aqui e naturalmente, talvez até tenha passado pelo terceiro também, mas que o Maciel, mais cedo, ele comentou que na hora de você avaliar se um CEO ele é bom, ele vai desempenhar um bom papel na empresa, tem que ver 3 coisas. O momento, pensar grande e humildade. Então, do que você já comentou aí, já ficou bem registrado, bem marcado a questão do pensar grande e a humildade. E, naturalmente, deve ter tido um momento, talvez o momento da EQI, acho que você comentou também, porque você falou que era o primeiro blog de investimento, né, que falava sobre o assunto, então existia já essa demanda e acho que casou bem, ou seja, praticamente viemos da teoria da primeira palestra com o Maciel e você está aqui comprovando a prática da coisa. Então, sensacional. Uma honra para mim poder falar, sem ter visto a palavra de um cara impressionante como o Maciel, falar, se eu falei a mesma coisa, agora me deixou muito feliz. Então já se sinta aí com o desejo de ser reconhecido, já está sendo muito bem reconhecido, tá? Maravilha. Juliano, e o que você teve nessa carreira de empreendedorismo? E é interessante que você empreendeu, assim como, querendo ou não, é o que a gente faz na Ciano, você empreendeu com investimento. O que você me diz, que relação que tem? Aí a gente tem investidores, né, nossos mentorandos aqui. Qual que é a relação que existe entre empreendedorismo e investimento do lado de quem está analisando investimento? O que você vê ainda que pode relacionar? Sim. A gente, quando a gente está investindo, a gente, na verdade, está olhando para empreendedores, né? A gente está escolhendo aonde a gente vai botar o nosso dinheiro e a gente tem que avaliar. Não vamos dizer, tem eu entrevistei, eu passei a semana toda passada entrevistando pessoas e agora eu sou entrevistado, é muito legal, né? Então, eu entrevistei um cara chamado Mili, que ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro chamado Fuja da Bolsa, Invista nas Empresas. Legal. E é bem poderoso isso, cara, é muito legal, tá? Porque você olha um ticker lá, cara, eu vou comprar esse ticker aqui. Mas por trás disso tem uma empresa, tem uma história de empreendedorismo, existem projetos naquela empresa. E às vezes quando você vai analisar, você pode não concordar com os projetos, você pode não concordar com a visão de vida das pessoas que estão tocando a empresa, você pode não concordar com os prazos de investimento, de reinvestimento, né? Então, quando você está investindo, você está, primeiro, né, comprando o sonho de outro empreendedor, você está participando do sonho de outro empreendedor. Então, puxa, imagina o seguinte, ó. Então, você aí, o que tem a ver com empreendedorismo e com investimentos? Cara, eu gostaria muito, eu adoro o setor de tecnologia. Gostaria muito de empreender com tecnologia, etc e tal. Caramba, legal. Você pode tanto empreender com tecnologia, eu admiro a empresa tal. Cara, quem sabe ela pode ter capital aberto, quem sabe tu pode poder investir nela. E às vezes é uma maneira de tu ganhar
tanto quanto ou até mais do que se você estivesse empreendendo. Eu considero, tá, que empreender na curva de risco e retorno dos investimentos, todo investimento tem um risco para um retorno, né? Quanto maior o risco que você quer, quanto maior o retorno que você quer ter, mais risco você tem que correr. Para mim, empreender é a coisa mais arriscada de todas e, ao mesmo tempo, é a que vai dar um ganho percentual maior, né? Assim, dificilmente eu teria juntado dinheiro ou investindo ou comprando qualquer coisa para ter o patrimônio que eu tenho hoje com as ações da minha empresa. E eu trato elas assim, as ações da minha empresa, né? Então, por exemplo, a nossa empresa, a gente tem um valuation para ela, né? Interno e externo. A gente vendeu metade da empresa para o banco agora a 2 vezes mais caro que o nosso valuation interno. E a gente tem um valuation interno, a gente se vende internamente entre os sócios, a empresa vale 10 vezes EBITDA. Entendi. Né? Então, tem um preço, a empresa vale 10 vezes EBITDA. Para o nosso ramo, é relativamente barato, né? As empresas lá fora do nosso ramo, depende, base tech ou não base tech, né? A gente, como tem uma base tech, já tem gente valendo 80 vezes EBITDA. Então, só que a gente vende internamente, compra e vende internamente a 10 vezes EBITDA, ou seja, quem bate meta pode comprar de quem não bate meta. E a empresa bate meta, eu vendo ações para quem está chegando e está me ajudando a bater a meta e fazer a empresa valer mais. Então, isso é um negócio muito legal. É para você aí que é empreendedor, além de investidor, sugiro muito que comece a estudar um pouco sobre partnership e aplique partnership na sua empresa. Porque nada mais é do que um mercado de balcão. É, né, uma bolsa de uma pessoa, de uma empresa só. E a gente faz isso aqui dentro da nossa, e eu acho que é um dos segredos para a gente ter crescido tão rápido. Por quê? Assim como uma empresa de capital aberto que tem milhares de sócios, a gente aqui tem 240 sócios na empresa. Ou seja, a turma que trabalha com a gente, quando bate meta, né, quando entrega o resultado, pode comprar ações da nossa própria empresa com desconto em relação ao book externo. Né? E essa pessoa, se ela vira sócia, ela vai querer lucrar mais, e ela sabe que se ela trabalhar melhor, ela vai lucrar mais, ou seja, não, é um ciclo, né, do negócio. É um ciclo, porque a pessoa que trabalha comigo, ela quer gerar mais EBITDA. Porque quanto é que vale as ações dela? 10 vezes EBITDA. Então, se o EBITDA vale mais, a ação dela vale mais, naturalmente. Exatamente, cara, isso é tão poderoso. Parece tão simples isso aqui que a gente está falando agora, mas é muito, muito poderoso. Então, puxa, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Investir e empreender. Assim, dá para empreender com a empresa dos outros. Outra dica muito legal é a seguinte, né? Puxa, eu sou do setor médico, vamos dizer que eu sou um médico, e eu entendo do setor médico, ou minha família trabalha com alguma coisa ligada à medicina ou farmácia. Ou você pode comprar, você entende desse setor, você vive esse setor no dia a dia. Você pode estar no dia a dia ali, você pode comprar empresas de medicina, né? Você teve a palestra com o executivo da Apvida aqui, né? Isso. Cara, dá pra falar da Apvida, cara, né? Dá pra ser... Particularmente nesse exemplo nós tivemos 2, um da Fleury e o da Apvida. Então, dá para ser sócio da Fleury, né? Então, olha que bacana. E você está comprando as ideias desses caras aí. Então, cara, investir e empreender tem tudo a ver uma coisa com a outra. Legal. E pegando pela sua própria história mesmo, né, que você falou, você empreendia querendo dobrar o tamanho e você reinvestia na própria empresa. Então, acho que só disso daí já teria resumido, né? Eu, por exemplo, acredito muito, quando eu invisto nas empresas... de novo, umas coisas contraditórias, né? Investir em empresas que pagam bastante dividendos é uma lógica bem vencedora do mercado, né? Porque a empresa paga bastante dividendos, você repega o dividendo, reinveste nela, se ela cresce um pouquinho, beleza, gera mais dividendo e vai embora. Agora, empresas que são geradoras de caixa né, ou seja, tem um ROI alto, é geradora de caixa, mas não distribui dividendos, eu gosto muito de investir. E normalmente são empresas que estão investindo e gerando growth, ou seja, ela está crescendo, ela paga pouco dividendo, mas não é que ela paga pouco dividendo porque tem pouco lucro.
ela paga pouco Porque dividendo não e é a hora, reinveste, né? Aham, que não é a hora, está reinvestindo tudo. sim. Tem onde crescer. Então, são empresas, por exemplo, que eu gosto de investir, eu gosto de comprar É para investir. bem interessante você falar, porque é uma coisa que a gente sempre diz na mentoria, e aí eu faço questão de sempre aprender com quem tem experiência, né? Eu sempre brinco assim, poxa, como é que eu tenho 31 anos e estou dizendo da importância de investir para 20, 30 anos e tudo mais? Eu falo, não, mas é que eu pego sempre experiência com quem já chegou lá, né? Mas mesmo assim, a gente tem algumas divergências. Por exemplo, o Décio Bazin, ele fala essa questão do dividendo total, né? E aí eu fui ver o livro dele, fui ler, eu vi que ele levou uns bons cacetes no começo, teve amigos que levou bom cacete de tentar fazer trade, investir com especulação e tal, e ele, acho que ele é mais aquele cara que teve uma ferida, saiu só o vídeo, teve uma ferida e ele agora fala sempre do dividendo, então ele amarra no dividendo totalmente. Enquanto outras pessoas como o Peter Lynch ou o Warren Buffett ou vários outros que tiveram muito sucesso, eles não se preocuparam tanto com o dividendo, igual você está falando, porque se a empresa tem um potencial de crescimento e em algum momento ele vai entregar aquele lucro que ele deve, né? Que a empresa teve. Um exemplo disso é a Sanepar, por exemplo, né? Ela nunca pagou tão bem tantos dividendos, mas sempre crescendo muito e pagando alguma coisa. Hoje, se você for olhar o dividendo dela, é maior que o lucro que ela teve 7, 8 anos atrás. Ou seja, Exato. Né, o crescimento mesmo. Existem várias maneiras de acertar. De vez em quando, assim, eu participo um pouco de Twitter e tal, porque tem bastante gente legal ali dando dica no Twitter, falando no Twitter. O duro é que as pessoas polarizam demais, né? Uhum. Ou eu estou certo, ou você está certo, né? Ou o Peter Lynch está certo, ou o Barsi está certo, ou o Warren Buffett. Cara, tá todo mundo certo. Uhum. Entendeu? O George Soros era trader de curto prazo. Ficou rico demais também, entendeu? Uhum. Ou seja, não é curto, não é longo, é muito mais. E eu posso falar do ângulo de quem tem 42 mil clientes e, puxa, trabalhei muito tempo em corretoras, então, sei lá, umas 200 mil pessoas passaram por mim investindo, que eu já vi. É muito mais sobre psicológico, né? É muito mais sobre cabeça. Então, o que vocês fazem aqui de mentorar as pessoas, tem uma parte sobre cabeça, sobre psicológico, muito forte quando a gente fala de investimentos, né? Sobre operar, sobre investir do tamanho que o seu estômago aguenta, né? E ir treinando seu estômago, porque o meu estômago hoje aguenta muito mais queda do que aguentava 2 anos atrás, e que 2 anos atrás muito mais do que antes, e muito mais do que antes. Então hoje eu sou um cara muito mais preparado, né? Tanto para não comemorar, né, de forma maluca quando sobe, quanto para não ficar doido quando cai, né? Ou melhor, e até uma psicopatia, né? Mas você treina isso, né? Exatamente. Tanto para também quando cai eu conseguir enxergar quando é oportunidade, quando não é. Então você tem que ir treinando. Começa devagar, vai aos poucos e testa tipos de estratégias de pessoas diferentes. Até que você vai entender ou vai montar e vai descobrir aquela que encaixa contigo. Pensa, cara, isso aqui, eu me sinto bem investindo desse jeito aqui. Esse jeito aqui, poxa, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu sinto paz. Caramba, você acertou. Você achou. Sim. O seu jeito, a maneira que você faz, a maneira que você vai estar confortável para investir e precisa estar confortável para investir, né? Assim como precisa estar confortável para fazer, para empreender, para investir, para tudo. Então eu acho que não existe A ou B, pode ter A e B. Sim. E pode daqui a pouco ser um pedaço de A, um pedaço de B, um pedaço de C, né? Então você vai pegar o jeito que você fica bem. É muito mais importante com o tempo você entender que tipo de estratégia é a melhor para você, mas tendo uma estratégia bem definida. Perfeito. E seguindo a mesma linha do que eu disse de pessoas, a gente tem umas pessoas bem relevantes aqui. Eu fiz uma pergunta e vou fazer a mesma pergunta para você daqui a pouquinho. Fiz a pergunta para o Geraldo Luciano quando a gente estava encerrando. O Geraldo Luciano é o conselheiro do Apivida. Eu pedi para ele me dizer o que ele, se ele pudesse voltar no tempo, alguns anos atrás, e falasse para si mesmo alguma dica, alguma informação relevante como investidor. Ele falou exatamente essa questão do psicológico. Então a gente tem essa cabeça,
conseguir se treinar nesse sentido, né? Até o próprio Simão comentou aqui no chat, falou assim, olha, eu estou com o estômago bem pequeno ainda. Vamos ver, vamos evoluindo que vai dar certo. Juliano, tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, que está caminhando para algum momento fazer um IPO? Acho que é uma boa alfinetada. Não, puxa, isso aí na verdade, muito mais do que qualquer coisa, assim, isso é quase que um sonho nosso, né? Assim, para quem trabalha com investimentos, tem um problema do IPO pelo IPO não é legal, tá? Assim, tem que ter um porquê o IPO. Você não pode, assim, e isso é uma outra dica de quem tem um pouquinho mais de experiência, tem muitas empresas que o cara faz o IPO para pegar o dinheiro e botar no seu próprio bolso. Então, uma empresa... E follow-on, né? Assim, às vezes a empresa já está aberta e faz um monte de follow-on. Tem uma empresa, não estamos aqui para citar alguns nomes, mas eu tenho uma, inclusive, que eu tenho tratado recentemente, que é bem isso. Então, o IPO pelo IPO, ou o follow-on pelo follow-on, para pegar o dinheiro e transformar as ações dos controladores em dinheiro, cara, fique aqui, ó, de olho aberto, porque não faz sentido. Se a empresa é boa e se o preço está certo, o dono não faria isso, né? Ele não venderia as ações. Então, provavelmente, se o cara faz um follow-on e ele não pega esse dinheiro para reinvestir, é porque ele está achando que a empresa dele está cara. Tá? Agora, então, a gente tem um processo de crescimento. Agora, voltando para nossa realidade agora, né? Só quis dar uma diquinha aqui. Claro. Excelente. Voltando para nossa realidade, a gente tem um processo de expansão bem forte, bem grande. Atualmente, a gente consegue fazer com o nosso próprio dinheiro. Eu acredito que em 2 ou 3 anos, o projeto vai ser muito maior. A gente vai começar a precisar de endividamento, né? E aqui tem um negócio legal. As pessoas às vezes têm um pouco de medo de endividamento. O endividamento, quando você tem projeto, se vocês olharem as empresas campeãs do mercado de capitais aí, pode olhar qualquer uma, né? Pega o balanço lá, tem dívida. Agora, dívida, quando você tem um ROI ou um ROIC maior do que o juro, é lindo, né? Então, eu falei endividamento antes que o pessoal pensasse, meu Deus, eles vão dever dinheiro. É como se você pegasse dinheiro no banco para investir no CDB maior que o juro do banco. Praticamente isso. Na empresa que tem um ROI maior, é só manter o trabalho, né? É só manter o trabalho. Então, provavelmente em 2 ou 3 anos vai fazer sentido a gente fazer um IPO, porque em vez de pegar dívida, em vez de ter custo financeiro, arranja sócio e vamos expandir o negócio, né? Então, a gente deve... E fora que quem trabalha no mercado de capitais a vida toda, o sonho é a empresa que você fundou, né, com seus sócios, ter o tickerzinho dela lá na bolsa é um sonho incrível. Então, provavelmente, daqui a 2 ou 3 anos, a gente deve abrir capital. Legal. Antes, provavelmente a gente deve tentar, vamos tentar a melhor maneira de fazer isso. A gente quer daqui a um ano e tanto, abrir um FIP que vai ser sócio da nossa empresa. A gente vai fazer o que com os nossos clientes? Os nossos clientes vão poder comprar um fundo de participações que vai ser dono de um pedaço da nossa empresa para ganhar o upside do IPO junto com a gente. Então, a gente quer trazer os nossos clientes com a gente, entendeu? Você quer fazer o que o povo faz com a Ambev no barzinho, né? O cara tá comprando uma Antártica pensando no lucro da Antártica dele de volta para ele, né? Exatamente. Então, vamos fazer esse reinvestimento aí, a gente quer fazer esse negócio. Então, acho que daqui a um ano e tanto, a gente já consegue fazer esse FIP. E em uns 2, 3 anos, a gente deve abrir capital para poder financiar o nosso projeto de expansão, né? Maravilha. Bom, show de bola. Em termos a gente tinha até um tema inicial aqui, que depois a gente pensou, cara, mas tem tanta coisa para absorver também sobre empreendedorismo, mas inicialmente tínhamos pensado num tema que, por mais que tenha sido, de certa forma, já um pouco batido, mas o que você vê com relação aos investimentos, à economia, agora depois da pandemia, o que realmente vai ser o novo normal, que ficou essa expressão agora super batida, né, do novo normal, mas em termos reais de investimento. Você vê algum setor que você fala, olha,
ninguém dava muita moral para esse setor, e agora isso aqui eu acho que vai ser para os próximos anos vai ser bem mais focado. Tipo, nós estamos no Zoom e usávamos, mais ou menos usávamos Skype, até pouco tempo era o mais famoso, e agora é o Zoom. Exato. O que você vê que é... Não, o Zoom já vale mais que as empresas aéreas brasileiras, né? loucura, Eu tô muito feliz com essa moda, porque a minha empresa é uma empresa de inside sales, né? Então, a inside sales, a gente já trabalhava só por Zoom. Zoom é minha vida faz muito tempo já, né? Zoom ou Google Meet a gente usava. Uhum. Uma época a gente usava o Zoom, depois a gente comprou o pacote do Google para a empresa inteira, né? Então a gente passou a usar o Google Meet e tal. Mas o que acontece é que a pandemia, na minha opinião, ela só acelerou processos, né? O processo de comprar online se acelerou, né? O processo de fazer reunião online se acelerou. Nisso, o processo de as pessoas viajarem menos se acelerou, né? O processo de healthcare, as pessoas preocupadas mais com saúde, se acelerou. Sim, é verdade. Então, eu acho que foi muito mais uma aceleração do que coisas completamente novas, né? Assim, se acelerou. Eu acho que vendas online, assim, vai continuar crescendo loucamente, né? Então, putz, gente, assim, talvez os múltiplos estejam um pouco esticados da turma do varejo online, mas tem gente que o varejo online não é uma parte muito forte do varejo, que se acertar a mão, vai ter múltiplo maluco para frente, igual a das que tem um online forte. Então, podem ser boas apostas, né? E saúde, com certeza, assim, as pessoas vão ficar mais preocupadas. As pessoas passarão a ser mais preocupadas, né? Puxa, muitas das pessoas que se deram mal com o Covid eram pessoas que já eram mais debilitadas. E as pessoas vão começar a entender, caramba, eu preciso ter uma saúde melhor. Né? Às vezes não dava muito valor em algumas coisas e agora percebe que todo mundo que tem carne e osso está sujeito, né? E vai ter serviços financeiros mais digitais também, só vai crescer. É muito maluco, porque há 2 anos atrás, ninguém usava app de banco. Os apps eram ruins, né? Não eram muito confiáveis, e caía e voltava, e não era tão prático. Hoje, se tu bota uma funcionalidade no teu app que ela fica meio esquisita, as pessoas vaiam loucamente, né? Sim. E elas não conseguem mais viver com um app que não funciona muito bem. Então, essa parte de tecnologia, por exemplo, a gente está investindo muito. Eu acho que quem acertar a mão nessa parte tecnológica, assim, desde meio de pagamento, até banco digital, até crédito digital, tudo, esse negócio veio muito para ficar. Agora, a gente não sabe bem se os incumbentes vão conseguir melhorar ou não, né? A gente entende que eles têm legados de tecnologia que são ruins de mexer. É por isso que eles, por exemplo, foram as últimas empresas a começar a melhorar agora no pós-Covid, né? Mas, do outro lado, a velha economia morreu? Não morreu, né? Tá todo mundo louco para voltar para a rua. Tá todo mundo louco para voltar para o bar. Tá todo mundo louco por uma aglomeração. Eu já tô louco por uma aglomeração já, né? É até interessante falar que a gente fez dentro dessa... Bom, não sei se você conhece a Confederação Nacional de Jovens Empresários, aí talvez em Santa Catarina você conheça o CEGES, que vem da Associação Comercial e tal. E a gente fez agora em Foz do Iguaçu, a gente fez um evento que foi inusitado diante da nossa condição, né? Mas mesmo assim nós fizemos o evento lá, tudo dentro das questões de proteção que fosse possível e tal, mas estava todo mundo nessa linha que você falou, assim, todo mundo querendo se encontrar, e até quem não gostava de abraço, quer se ver, quer trocar ideia, tá bem desse jeito. Então, e aí tem uma situação agora que vai ser bem interessante, tá? Que mesmo algumas coisas, a velha economia tem uma chance boa de andar agora também, tá? Por quê? A gente deve ver, né? A gente deve ver com o Biden ganhando as eleições um enfraquecimento do dólar, né? E
uma valorização das moedas de emergentes e mais investimento em emergentes. A gente vai ver um crescimento e um enriquecimento dos emergentes. E isso ajuda muito o Brasil, por exemplo, os emergentes crescendo, porque país grande envelhece só, país antigo envelhece, país de primeiro mundo envelhece, a maioria deles, e os emergentes, principalmente China, Índia, né, cresce muito, e essa turma precisa de commodity. E quem faz commodity como ninguém? Gente, o Brasil. não tem jeito. Né? Então, é uma fraqueza. Minério, a café, petróleo, tudo, né? Tudo. Isso é uma fraqueza nossa como país, tá? Então, a gente não evolui igual aos outros por ter uma matriz... né? Tem uma matriz tão focada em minério, mas em alguns momentos, quando os emergentes estão porrando, a gente vai junto devido a isso. Que foi o que aconteceu de 2013 a 2008 lá, né? Então, os emergentes tudo porrando e, cara, quem é que fornece commodity para essa turma toda é a gente, então a gente vai no embalo. E o Lula, né, surfou isso daí, né? Pegou pro pô. O Lula deu essa surfada aí, pô, teve, né, a competência de pelo menos não estragar, e foi bem pra caramba. E a gente deve ter mais um ciclo assim agora. A gente tá apostando num ciclo desse tipo aí, né? Então, puxa, assim, a gente deve ver valorização aí de vários metais, assim, e muito bacana. Claro que, pô, algumas coisas como a soja talvez não cresça, porque o dólar deve cair, e já subiu bastante, né? Então, assim... Mas a gente, assim, então, a mesma indústria básica, eu acho que vai crescer bastante nos próximos anos aí, porque a gente vai ter um Brasil que vai passar até melhor do que se esperava pela crise do Covid aí, né, economicamente, pelo menos. A parte ruim é que pode ser que a gente tenha inflação um pouquinho mais apertada para o ano que vem. Né? A gente já vê... tá forçando aí, né? E o IGPM, normalmente, ele é antecessor do IPCA, entendeu? Então, primeiro vem o IGPM, primeiro vem os preços do atacado e depois vem para o varejo. Tem alguns economistas falando que não, é que o atacado cresceu antes porque não tinha matéria-prima. Por quê? Porque a China ficou fechada, depois os nossos portos fechados, daí acabou os estoques e é recomposição de estoque. Mas a gente acredita que vai ter uma pressãozinha no IPCA aí. Não sei se essa pressão vai ser... Quão grande vai ser essa pressão, mas naturalmente vai fazer com que a gente seja obrigado a subir taxa de juros, né? Então, por exemplo, eu tenho dito que não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu tenho dito para alguns clientes meus que, puxa, se você está pensando em comprar um imóvel, compre agora, né? Porque os juros estão muito baixos e ainda tem alguma coisa em oferta aí das pessoas que passaram mal por causa do Covid e tem algum preço baixo ainda. Sim. Então pode ser um bom momento para quem estava a fim de investir em imóvel fazer isso agora. Como se estivesse vendendo juros futuros aí, né? Exatamente. Perfeito. Juliano, conversa boa sempre passa rápido aqui, né? A gente já está indo pro finalmente. Vou fazer... Como a gente está com esse bate-bola aí de empreendedorismo e investimento, eu vou te fazer duas perguntas já consecutivas aí, assim como eu fiz com os outros aqui. Que é, como empreendedor, o que você falaria se você pudesse voltar atrás em alguns anos? Pensa no ano que você decidiu empreender, ou antes, não sei. O que você falaria pro Juliano de alguns anos atrás, não sei, 10, 15, 20 anos? E depois, já fazendo um spoiler da outra pergunta, vou fazer a mesma pergunta como investidor. O que você falaria pro Juliano investidor, se o Juliano tivesse sido, mesmo um cara até mais, sem ser empreendedor, um funcionário de uma empresa, ou até, enfim, qualquer outra pessoa que estivesse acumulando e investindo. Então, primeiro, o que o Juliano falaria pro Julianinho lá, empreendedor, que seria interessante? Para os dois, a resposta é a mesma. Legal. Que é, controle a ansiedade. Legal. Nossa. Então, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu passei num concurso público com 18 anos de idade. Daí fui trabalhar num banco chamado Banco Banrisul, que é um banco lá do estado do Rio Grande do Sul. Fui trabalhar na agência central. Com múltiplos bem baixos.
diga-se de passagem. Exatamente. E é bem lucrativo até, hein? Porque tem toda a carteira do estado do Rio Grande do Sul, é um banco interessante até. Se um dia for alvo de privatização, assim, vale investir. E eu tive uma carreira, e eu, muito inquieto e tal. A minha inquietude na época me fez sair da área que eu estava e ir para a área de bolsa de valores, e que foi muito bom. Eu fui para a corretora de valores, foi muito bom. Fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos ali como funcionário público, e saí dali e fui trabalhar numa corretora de valores, e a minha inquietação me fez ter uma carreira bem meteórica na corretora. Mas assim como fez eu ter uma carreira bem meteórica, fez eu ter uma ansiedade tão forte de ser promovido muito, muito cedo, que eu incomodei demais as pessoas que estavam lá, e num dado momento, por ter uma proposta de fora um pouco melhor e uma visão de que eu não era bem reconhecido ou tão reconhecido quanto eu deveria dentro da empresa, me fizeram sair da empresa onde eu tinha uma carreira meteórica, né? Eu não dei o tempo para a empresa me acomodar nela, por exemplo. Porque, eu estava crescendo na empresa, tudo bem, mas tinham pessoas que estavam em cima, tinham projetos que estavam em cima, tinham pessoas boas em cima também, talvez não com a minha mesma energia, mas talvez com mais experiência, e eu poderia ter aproveitado a experiência dessas pessoas, e eu tomei uma decisão de sair, e foi uma decisão ruim de sair, né? Para ganhar pouco mais, né? Só que eu deixei um legado bacana para trás. Muito bem. E não aprendi com essa primeira... E daí depois a outra empresa que eu fui se deu muito mal, e eu acabei tendo que voltar para a Estaca Zero. Mas essa voltada para a Estaca Zero não foi tão ruim, porque eu resolvi montar minha empresa nisso. Deu certo, né? Vamos dizer. Hoje, vendo isso, deu certo. Né? É uma loucura, hoje, né? Isso foi bom. Mas aquela lição... Eu espero que eu esteja nessa fase de que deu certo agora. Exatamente. Então, mas essa ansiedade ali, eu não aprendi com aquilo ali, tá? E eu montei a minha empresa em março de 2008. E a gente operava só bolsa na época. E operações a termo, operações de mercado futuro, eu incentivava muito o cliente a fazer operações a termo, mercado futuro. Eu mesmo fazia muita operação a termo, muita alavancagem muito grande com o contrato futuro, porque eu queria ganhar muito dinheiro muito rápido. Então, vocês imaginam que se eu montei a empresa em março de 2008, em setembro de 2008, teve o Lehman Brothers que quebrou. E teve um dia que a bolsa caiu 25% num dia. Ela abriu de circuit break de baixa, daí os negócios pararam meia hora, abriu com outro circuit break de 10, daí os negócios pararam 1 hora, 1 hora e meia, e depois tem um último circuit break de 5, e fechou aquele dia. Para fechar o dia. Para acabar o dia. Nossa. Então, naquele dia eu perdi tudo que eu tinha. Caramba. Por quê? Porque eu estava mega alavancado. Desculpa, pergunta, quantos anos você tinha? Era 27 anos. 27. Nossa. Perdi tudo que eu tinha, e tudo que eu tinha acumulado em toda a minha vida guardando dinheiro. Porque guardar dinheiro sempre foi uma coisa que eu sempre fiz. Mas imagine que com 27 anos eu perdi tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo 300 mil reais para a corretora. Né? Era um agente autônomo que eu tinha montado na época. Então, essa ansiedade de ganhar muito, muito rápido fez com que eu tomasse riscos que me fizeram voltar para a Estaca Zero. Muito bem. Daí eu consegui um financiamento para esses 300 mil e montei o negócio de novo. Vamos de novo. Daí 2009 foi um ano muito bom, tá? 2009 foi muito bom. A bolsa subiu 100% em 2009. Depois recuperou aquilo ali... O V-shape que o estômago do pessoal voltou ao normal, né? O mesmo V-shape que a gente está vendo agora aconteceu na época, tá? E a bolsa porrou. Daí eu pensei, cara, que azar que eu dei. É só ir de novo agora do mesmo jeito. Cara, só que a próxima quebrada, ela foi mais lenta, porque a bolsa ficou de 2010, 11, 12, 13, caindo, lentamente. Mas, de novo, eu fui perdendo dinheiro e fui fazendo besteira, porque eu não pensava no longo prazo, eu não pensava lá na frente.
Eu queria ganhar dinheiro no curto prazo. E a minha vida foi se enrolando até os 33 anos de idade, 32, 33 anos de idade. Eu fui tentando ganhar dinheiro no curto prazo. E sempre acabava na mesma coisa. Derrota. Ou seja, até tinha sucesso 6 meses, 1 ano, mas devolvia tudo. Dava 2 passos para frente, 2, 3 para trás. 4 para frente, 3 para trás. 5 passos para frente, 6 para trás. Então, daí no momento, em 2013, eu resolvi abandonar. Eu pensei, cara, eu sou um fracassado, não dá. Então, puxa, realmente eu não vou ficar rico, eu não vou ficar rico jovem. Talvez agora eu vou tentar ficar rico velho, pelo menos. Né? Pensou bem ainda. Pelo menos vou tentar ficar rico velho, então. E daí eu comecei a fazer as coisas com um pensamento bem de longo prazo, bem tranquilo, bem fundamentado, bem estruturado, olhando bem para frente, né? Olhando, caramba, eu tô olhando sempre lá na frente. Daí o resultado é que em 7 anos eu montei uma empresa que foi vendida 50% dela por 200 milhões de reais. Em apenas 7 anos. Então veja, quando eu comecei a olhar para 20 anos para frente, eu consegui criar um grande negócio em 7 anos. Menos tempo. Claro que também o que a gente já conversou aqui em outro momento, que é aquele ciclo, assim, o que te faz ser bem sucedido? Boas decisões. E o que te faz tomar boas decisões? Experiência. Exatamente, mas o que te faz ter experiência são más decisões, ou seja, você realmente teve más decisões no início, e aí acho que esse seu resultado foi igual o Messi ou o Usain Bolt fala, né? Para eu ter o resultado da noite para o dia aqui, foram anos e anos trabalhando, de derrota, de batalha, de tudo. Então acho que é sensacional, inspirador essa história que realmente é isso, né? Muitas vezes a gente fica nessa ansiedade, não, preciso, quando na verdade a gente pode dar um passo de cada vez com foco e serenidade. Não, porque você, olhe bem, você crescer 50% ao ano o seu negócio é crescimento pra caramba. A hora que exponencializar isso, cara, é louco isso. Então, vamos aqui, a empresa do Lucas aqui, a gente tá tendo, sei lá, 100 mentorandos por mês. Cara, ano que vem tem que ter 150. No outro ano, 200. E se fizer isso todos os anos, uma hora tu vai estar indo de 1.000 para 1.500. Exatamente. Entendeu? Espero que a sua palavra seja ouvida mesmo e a gente alcance isso. Então, Juliano, sensacional. Não vou dizer que eu esperava pouco nessa conversa, mas fui ainda mais surpreendido. Fico muito, muito satisfeito pessoalmente. Sei que nossos mentorandos que estão assistindo e que ainda vão assistir, eu faço questão de a gente patrocinar isso aqui, divulgar bastante, porque muito conhecimento bacana, tá? Então, obrigado pela parceria institucional, obrigado pela parceria aí de pessoa física para estar aí falando com a gente, acreditando na gente. Foi muito importante o que você falou ali no começo, que você acredita na educação, a gente acredita muito em educação também, muito em empreendedorismo, em crescer. E é isso aí, só total gratidão por esse momento. Agradeço a todos vocês, Lucas, cara, obrigado. O teu trabalho aí não só na tua empresa, mas nas associações aí, nas confederações de jovens empresários. A gente precisa transformar o Brasil o Brasil do funcionalismo público tem que virar o Brasil do empreendedorismo. Já está virando, sim. Né? Então, o trabalho de jovens como vocês aí, puxa, nem é tão jovem, né? Assim, e eu também não sou jovem mais, já estamos ficando um pouquinho mais para a turma dos velhinhos já, né? Se não for, a gente arruma um estatuto lá, não tem problema não. A gente sempre brinca que as pessoas são jovens há mais tempo, só isso, qualquer coisa. A jovem há mais tempo, né? Legal. Então, muito legal, cara, a turma aí continue estudando, continue investindo em educação, tenha mentores, assim, eu tive mentores e pessoas que me deram mentoria, pessoas que cuidaram de mim, pessoas para quando eu estava sozinho, derrotado, eu tinha para quem ligar. Legal, muito importante. Eu tinha para quem falar, com quem dividir, porque assim como investir é solitário, empreender é solitário também. Exatamente. Então a gente precisa ter com quem falar
para tirar as dores, né? Falar das nossas dores, porque é ali que a gente aprende. Então, continue investindo em educação aí, acreditem no nosso país, né? E você que conseguiu sair um pouquinho, né? Já foi lá para a terceira fase da pirâmide de Maslow, né? Tente puxar mais pessoas. Maravilha, maravilha. Excelente, muito obrigado. E é isso aí. Valeu. Valeu, um abraço. Até.